Olá, eu sou Giacomo. Tudo bem com você? Nessa aula nós vamos estudar os modelos lineares, ou seja, quais são as situações onde a gente pode trabalhar com as funções lineares, ou especificamente as funções afim, beleza? Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? Olha só, esse é o segundo vídeo da segunda parte da função afim. Nós temos uma primeira parte com 3 vídeos e nessa segunda parte teremos 3 vídeos também. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vai lá, é muito importante que você assista para entender bem aqui do que a gente está falando, beleza? E vem comigo, ó. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: você tem muitos fenômenos, muitas situações que você precisa representar adequadamente com uma linguagem científica aquela situação. E a matemática é uma ferramenta ou até uma linguagem muito usado para representar adequadamente uma situação prática, né? Então, você vai usar a matemática para representar uma situação por meio de fórmulas, equações, né, funções. E quando você consegue fazer essa representação, consegue perceber que aquela situação prática pode ser adequadamente representada por algumas funções específicas, por umas fórmulas específicas, você faz a representação por meio de um modelo matemático. E esse modelo matemático, nesse processo de pegar a situação prática e conseguir adequar para uma linguagem, para um modelo matemático muito bom e que você consegue fazer análises e tirar conclusões matemáticas, esse processo é chamado de modelagem matemática. Esse processo, você, além de representar o modelo, você tem que validar o modelo naturalmente. Você tem que mostrar que realmente aquelas fórmulas, aquelas funções, aquela linguagem matemática, ela é adequada, ela funciona para aquele modelo. E no meio de tudo isso, nós temos os modelos lineares. O que são os modelos lineares? São modelos matemáticos que podem ser representados, que eles podem usar a função linear. É onde você usa a função linear e, no nosso caso aqui, a função afim, para representar justamente aquela situação. E qual é a característica principal do modelo linear? Então você tem grandezas, você tem variáveis ali na jogada, e imagine 2 variáveis, o x e o y. E você percebe que uma variação no x, na variável independente, acarreta variação no y. E essas variações vão criar uma taxa de variação constante. As variações no x acarretarão a variação no y a uma taxa constante. Isso caracteriza um modelo linear. Vem comigo, ó. Aqui eu escrevi assim: um modelo linear é quando uma situação envolvendo as variáveis x e y é de tal maneira que elas podem ser relacionadas pela função afim. Isso mesmo, quando você consegue usar a função afim para representar aquelas variações do x e y. E a função afim, você viu nas aulas anteriores, ela é escrita assim, ó: y igual a mx mais b. E esse m é justamente a nossa taxa de variação. A taxa de variação do y em relação ao x, ou seja, é a variação em y dividido pela variação em x. É o ΔY pelo ΔX. E essa taxa tem que ser constante e diferente de zero. Beleza? Então essa taxa constante e diferente de zero, a taxa de variação, ela vai acarretar o seguinte: uma variação na variável independente gera uma variação proporcional na variável dependente. Vamos ver isso aqui. Lembrando que a variável independente no nosso caso é o x e a variável dependente é o y. Uma variação então aqui vai acarretar uma variação proporcional no y. Variou o x, uma variação proporcional no y. Aqui eu mudei um pouco a notação. Eu estou agora usando aqui para você as variáveis s e t. O t vai representar aqui para a gente, ó, a variável independente e o s, a variável dependente. Ou seja, o s vai ser uma função do tempo. Então imagina que o s representa a posição de um móvel no decorrer do tempo. A posição do móvel em função do tempo. S em função de t. Imagine que eu tenho uma tabela.
eu tenho alguns valores do tempo aqui, ó, em segundos. E os valores correspondentes do S, da posição. Então eu tenho a posição do móvel em cada instante. Eu tenho essas posições. Você nota aqui que se eu fizer uma variação aqui no tempo, por exemplo, ó, variou 5 segundos, beleza? Aqui eu percebo que tem uma variação de 30 metros. Ou seja, eu fiz, ó, 5 menos 0, 5. 110 menos 80, 30. O que eu fiz? Eu fiz a variação no Y, eu fiz a subtração no Y, pela variação no X, pela subtração no X. Só que aqui nós estamos trabalhando com S e com T. Então eu fiz uma variação no tempo e aqui eu tenho uma variação no espaço, na posição. Novamente eu faço uma variação aqui, ó, de 5 segundos. De 5 passou para 10. E de 110 passou para 140, ou seja, eu tenho mais uma variação de 30. Então perceba, variações iguais aqui acarretam variações iguais aqui. Na variável independente, variei 5. E na variável dependente, variou 30. E eu tenho também a proporcionalidade, como eu disse aqui, ó. Imagine que agora eu pulo, veja só, de 10 para 20. De 10 para 20 variou 10 segundos, foi o dobro. E aqui também vai ocorrer uma variação que é o dobro. De 140 para 200 vai ter variado 60. Ou ainda, ó, de 20 para 40 agora variou 20 segundos, ok? E de 200 para 320 agora variou 120 metros. Então tudo isso indica aqui uma taxa de variação constante. Se você pegar aqui, ó, fizer o ΔY pelo ΔX, que é a nossa taxa de variação, que nesse caso é ΔS, olha só, ΔS por ΔT. Quando você faz essa taxa, o que você observa aqui, ó? Variação no Y. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, variação de 30. 30 metros. Dividido pela variação aqui em T, 5 segundos. Então eu faço 30 metros dividido por 5 segundos, vai dar o quê? 6 metros por segundo. Se você faz de novo aqui, ó, por exemplo, nesse pulo aqui, nesse pulo, de novo, 30 por 5, novamente vai dar 6 metros por segundo. Ou se você preferir aqui, ó, você faz 60 metros de variação aqui, ó, no ΔS, por 10 segundos na variação do ΔT. 60 por 10 segundos, de novo, olha a taxa. A taxa aqui é 6 metros por segundo. E você está vendo que essa taxa representa justamente a velocidade média, né? Velocidade escalar média. 6 metros por segundo para esse móvel. Aqui também, ó, se eu pegar uma variação maior ali, de novo, eu pego, por exemplo, uma variação de 120 metros em 20 segundos. Então eu faço essas variações e, de novo, eu obtenho o quê? 6 metros por segundo. Essa é a velocidade média, que nesse caso é uma velocidade constante. A taxa de variação aqui é constante. Então eu tenho uma velocidade constante, uma taxa constante. Eu tenho justamente a situação de um modelo linear. E graficamente, como é que eu percebo o modelo linear? Quando você pode representar os pontos e eles estão em uma linha reta, se eles estão numa reta, eu tenho um modelo linear. Beleza? Você pode trabalhar aqui com essa linha, né, com esse modelo. Então você percebe aqui, ó, variações de 5 segundos aqui, variações de 30 aqui, variação de 10 segundos aqui, variação de 60. Esse é o esquema. E como você tem situações, muitas delas representadas por reta, é muito importante você saber trabalhar essa reta. E a partir de agora, nos próximos vídeos, a gente vai focar justamente no trabalho com a reta, que permite você, conhecendo alguns valores, obter a função que representa aquela situação. Fechou? Então eu te aguardo para os próximos vídeos. E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!